Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal, eu sou o Elvis Giacomini, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim conversar com vocês e tirar uma dúvida que muita gente tem, que é de vir para a Inglaterra e não saber onde morar. Aonde que é melhor de morar? Em Londres, que é a maior cidade da Inglaterra, ou ir para o interior, para uma cidade mais calma? E eu tô aqui para provar para vocês como eu moro no interior, que é sim possível construir uma vida fora do Brasil, aqui na Inglaterra, morando no interior. Eu não sei porque ainda tem muita gente que pensa que eu moro em Londres. Alguns amigos, alguns conhecidos perguntam, e aí, como é que tá a vida aí em Londres? Cara, eu não moro em Londres, eu moro no interior da Inglaterra. Londres é aqui pertinho, mas eu não moro lá. E para isso nós vamos fazer algumas comparações com a vida lá em Londres, com os custos lá em Londres e com a vida aqui e os custos aqui. E aí vocês vão decidir o que é melhor de fazer quando vir para cá. Se é ir para Londres ou vir morar aqui no interior. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todo vídeo que a gente fazer e bora lá pro vídeo. Então, para começar, pessoal, eu separei alguns tópicos que eu acredito que as pessoas vão ir atrás, que as pessoas vão procurar se informar quando vão mudar para outro país. Ou seja, custo de aluguel, que é muito importante, qualidade de vida, estilo de vida, ganhos, gastos e transporte. Então, eu vou abordar tópicos separadamente para vocês pegarem e analisarem certinho aí comigo, tá bom? Lembrando também, galera, que eu vou fazer essa comparação com a cidade que eu moro. Então, a cidade que eu moro tem um padrão em relação a Londres. E todas as cidadezinhas aqui ao redor também vão meio que seguir esse mesmo padrão de custo de vida. Porém, tem algumas exceções. Por exemplo, Cambridge, que é uma cidade extremamente universitária, que é uma cidade extremamente turística e movimentada, tem um custo de vida bem elevado, quase que comparado a Londres. Então, tem essas exceções que você vai ter que olhar caso você queira morar fora de Londres ou no interior da Inglaterra. Aproveita e olha aqui no card o vídeo que a gente fez visitando em Cambridge, que é uma cidade assim maravilhosa, uma cidade linda, com muita coisa, com muita história. Vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Então, para começar, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui é o custo do aluguel. Então, vamos olhar primeiro para o aluguel de Londres. Quando eu pensei em mudar para a Inglaterra, eu queria muito ter ficado em Londres, porque é uma cidade bem completa. Porém, quando eu fui olhar o preço dos aluguéis em Londres, eu quase tive um infarto, eu caí para trás, porque o preço dos aluguéis em Londres é extremamente alto, é extremamente estratosférico. Londres, já há um bom tempo, está passando por uma espécie de crise imobiliária. Tem muito imigrante, tem muito trabalhador, tem muita gente especializada, tem muito estudante, então tem uma crise imobiliária. Logo, quando a procura é muita, o preço das coisas vai lá em cima. Isso é básico em qualquer economia. Então, por isso eu fiquei bem desanimado. Então, para provar para vocês que o preço dos aluguéis em Londres são realmente um valor exorbitante, eu vou fazer um vídeo aqui da tela do meu computador e a gente vai procurar algumas casas, alguns quartos, estúdios, kitnets para alugar e vocês vão ver os valores que a gente vai encontrar, tá bom? Vou entrar nesse site aqui que eu uso para pesquisar preços de aluguéis e tal. Eu já até fiz uma prévia pesquisa aqui. Então vou colocar aqui to rent, para alugar. E eu vou colocar aqui o bairro de Wembley, em London, que é um bairro assim bem popular, não é tão perto do centro. Talvez sim você consiga encontrar algo legal. Então, para começar, primeira casa, ó, que a gente vê aqui no site. Uma casa com 3 quartos e 2 banheiros. 2.900 pounds, 2.900 libras por mês. Eu acho super caro, tá? Isso aqui é um estúdio, ó, que é cozinha e quarto, tá vendo? Olha lá, a cozinha aqui, ó. É uma cozinha e um quarto, tudo junto. 1.250 por mês. Aqui, ó, outra casa, né? 3 quartos e um banheiro, 1.900. Esse até que tá razoável por ser Londres, tá? Um estúdio, ó, outro estúdio, que é um quarto com banheiro, né? 1.000 libras por mês. Um flat de um quarto
1.850 por mês. Olha, 2.700, 2.200. Eu acho extremamente caro. Aqui, ó, só apenas um quarto numa casa compartilhada e você vai compartilhar cozinha e banheiro com as pessoas. 875 por mês. Isso aqui é 175 libras mais caro do que o meu aluguel inteiro aqui, tá? Aqui uma casa com 4 quartos, 3.400 libras por mês. Multiplica por 6 e vê o quanto que dá isso daqui por mês, que é o valor do real brasileiro. Isso daqui dá um valor, ó, o site até dá de 785 libras por semana. Então, aqui, ó, uma casa com 2 quartos, 2.400 libras. Estúdio, 850. Isso aqui não tá ruim não, para ser sincero. Mas eu te garanto que já não deve ter mais, porque vai muito rápido. Então, pessoal, como vocês puderam ver, é um valor assim exorbitante. Multiplica isso por 6, como eu falei no vídeo, que é o valor do real, de uma libra para o real brasileiro. Uma libra vale 6 reais, então multiplica por 6. Se você for pagar 3 mil num aluguel aqui, são 18 mil reais por mês. É muito dinheiro mesmo. E a maioria dessas casas, elas são flats, né? Elas são apartamentos. Elas não são uma casa que te dá uma qualidade de vida, não tem um quintal, não tem esse tipo de coisa. São uns ambientes mais fechados, porque se você for alugar uma casa razoavelmente grande com quintal no fundo, que isso é extremamente luxo em Londres, você vai pagar um preço ainda mais exorbitante. E claro que tem lugares bem mais baratos, tá bom? Bem mais baratos que você vai encontrar algo melhor. Mas se você vai querer também morar lá perto do centro, esse valor só tende a subir cada vez mais. Então tem que fazer uma boa pesquisa antes de você encontrar uma casa em Londres. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos aluguéis aqui da minha região, aqui da minha cidade. Voltando aqui para o nosso site, eu vou pôr uma das regiões mais caras aqui da minha cidade, que eu moro, que é o bairro aqui ao lado do meu, que se chama Hampton Vale, Peterborough. Vamos fazer uma comparação. Olha só, casa com 3 quartos, 1.300 libras por mês. Lembra quanto era lá em Londres? 3.000 e pouco, 3.400, 2.000 e pouco, 2.700. Que um flat para alugar 700. Os flats eu tenho que falar, não é tão diferente assim, mas as casas dá muita diferença. Uma casa com 4 quartos, 1.400 libras por mês. 3 quartos, 1.100. Aqui, ó, um quarto para alugar. Quarto no melhor lugar, tá? De Peter, que tem bastante coisa ali, é um bairro bem legal, tem bastante para te oferecer. 550 libras. Ó, e tem um banheirinho lá dentro, ó. Ou é do lado do banheiro, quarto, algo assim. Outro quarto, 560. A casa com 5 quartos, galera, 1.900 libras. Eu não acho barato, tá? A propósito. Eu só acho que, comparado a Londres, é extremamente barato, né? Então, olha só, para medida de comparação, ó, aqui um quarto para alugar, 375 por mês. Lógico, não deve ser um quarto gigante, não deve ser assim o melhor lugar para se morar, mas acomoda, entende? Isso que eu pesquisei aqui, o melhor bairro da minha cidade. Então, a diferença é muito exorbitante. Então essa crise de aluguel em Londres, ela não é de hoje. Ela já vem de um tempo e às vezes parece que ela está cada vez pior, os valores ficam cada vez mais altos. Recentemente a gente teve uma crise aqui, assim, que os aluguéis subiram muito depois do Covid, até aqui na nossa cidade se achava coisas bem mais baratas. Quando eu cheguei aqui eu pagava tipo 250 num quarto pro mês todo, então é praticamente nada. E você, com esse valor, você mal paga uma semana de aluguel em Londres hoje. Então, fica assim, fora de contexto. Eu não consigo imaginar pagando um valor desse de aluguel. E eu já vi muita gente falando que em Londres você paga caro, e aí você vive mal, você vive apertado, muitas vezes é uma casa velha, e muitas vezes é um lugar bem sujo, porque essas casas às vezes são divididas com
5, 6, 7 pessoas, 7 quartos ali na casa. Então você acaba não tendo uma qualidade de vida muito boa. Então você vai procurar ter uma qualidade de vida melhor, você vai acabar pagando mais. Então aí no quesito aluguel eu vou dar vantagem pro interior, porque ganhou de lavada aí o preço do aluguel no interior. O segundo tópico que eu quero abordar é o transporte. Londres tem um sistema de transporte muito legal. Tem muito metrô, tem muita linha de metrô, vai para tudo que é lado. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. Tem uns ônibus que vão para todo lugar. É um sistema seguro, é um sistema pontual e assim, é fantástico. Toda vez que eu vou para Londres, eu consigo me localizar porque eu acho bem fácil. Então, vocês têm que ir de um lugar para outro, tem que pegar 2 linhas de metrô, ou tem que pegar mais de 2 ônibus ou 3 ônibus. É muito simples de se achar, muito simples de se organizar. Porém, Londres é uma cidade muito grande, acho que tem ali 8 milhões de pessoas, e ela é dividida por várias regiões. Então as pessoas, para economizar, para achar um lugar mais barato para morar, elas vão morar longe do centro, que faz sentido, né? Nas regiões mais afastadas, mais periféricas, acaba sendo mais barato. Só que a maior quantidade de trabalhos, né, os melhores trabalhos, os melhores empregos, geralmente ficam na região central da cidade. Então você vai ter que pegar o transporte para você ir para o centro. Aí aqui está o problema. Você vai perder tempo nesse transporte. Você vai perder, acredito que eu, no mínimo 1 hora para ir e no mínimo 1 hora para voltar para sua casa, dependendo da região periférica que você vai morar. E para você ir de uma zona mais periférica para uma zona central, você vai ter que pagar para isso também, porque o transporte não vai ser só uma tarifa. Conforme você vai entrando dentro dessas zonas, dessas regiões mais centralizadas, o valor da sua tarifa vai aumentando. Então quando você entra no metrô lá na zona mais periférica, mais afastada, você entra na cancela, passa seu cartão e aí ele registra seu cartão. Aí se você descer lá numa região mais centralizada, ele vai cobrar uma tarifa mais alta porque aquelas regiões ali, elas cobram mais caro. E apesar do sistema de transporte de Londres ser muito bom, imagina todo esse pessoal, todo esse povo no horário de pico, querendo ir ou voltar do trabalho. Então os ônibus vão ficar lotados, o metrô vai ficar lotado, o trânsito vai ficar caótico. Então esse é um grande detalhe também que eu acredito que toda cidade grande vai ter. Já aqui no interior da Inglaterra, aqui na minha cidade, Peterborough, é mais tranquilo. Porém, não tem essa quantidade de ônibus e linhas de metrô que tem em Londres. Aqui nem tem metrô, para começo de conversa. Então, a Silvia, ela usa o ônibus às vezes para ir para o centro, para o curso. Às vezes o ônibus atrasa um pouco. Não tem tanta oferta de ônibus assim. Apesar de ir para toda a cidade, não tem tanta oferta assim como tem em Londres. Até por ser interior. Pelo menos a tarifa aqui é bem barata. A menor tarifa que a gente paga aqui é 2 libras. Daí depende do ponto que você vai parar, aumenta ali um pouquinho, alguns centavos. Só que aqui no interior é meio que essencial você ter um carro, porque as coisas são longe e não tem toda hora um ônibus ali te esperando, não tem um metrô ali toda hora ali te esperando. Em Londres, por exemplo, a cada 30 segundos, 1 minuto tem um ônibus, tem um metrô, então você não espera praticamente. Aqui não, você tem que esperar 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. E para quem está com pressa, para quem quer ir num lugar rápido, isso pode ser um incômodo. Então se você tem um carro aqui, você pega o carro e vai e volta sem muitos problemas. O problema é o horário de pico aqui e em toda a Inglaterra. Vira um caos de trânsito, aparece carro não sei da onde e lota tudo. Mas é rapidinho ali também, já abre os sinais, né, os semáforos e todo mundo vai embora. Então nesse quesito, transporte público, eu vou dar o ponto para Londres, porque apesar de ser lotado de gente, e assim, pouquíssimas vezes que eu tive problema com o transporte em Londres. As vezes que eu tive foram no período de Natal e Ano Novo, que aquilo ali vira assim um formigueiro, vira um vespeiro, que não tem como você caminhar na rua de tanta gente que tem, parece que tá tendo um show a céu aberto, é muito doido. Foram nesses pontos que eu tive problema com o transporte em Londres. Tirando isso, eu nunca me atrasei para nada que eu fui fazer em Londres por causa do transporte. Nosso terceiro tópico aqui vai ser os custos e os gastos de viver em Londres e viver no interior. Por que eu quero abordar isso? Porque geralmente em Londres
os custos, os impostos são um pouco mais caros. Por exemplo, seguro do seu carro. Londres tem ali 8 milhões de habitantes, cada pessoa tem um carro, né, figuramente falando, tem muito carro, muito trânsito, muita gente. Então, o risco de roubo aumenta, o risco de acidente aumenta. Então, tem vários fatores ali que interferem e influenciam para o seu seguro ser bem mais alto. Eu já vi gente falando aqui que quando mudou de Londres para cá, o seguro diminuiu de 50% a 70% no valor. E outra coisa sobre ter carro em Londres, não é só o seguro. Londres tem várias regras agora, cada vez tem aumentado mais, para a poluição. Então, se você tem um carro mais antigo, que polui mais, você vai pagar mais imposto por isso. Quando não, você tem que ter já um carro elétrico ou um carro híbrido que polua o menos possível. Então, se você tiver um carro antigo, você vai pagar mais imposto. Você vai ter que se desfazer do carro, juntar uma grana e pagar para ter um carro um pouco mais atual, um pouco mais novo, com mais tecnologia para diminuir a poluição. Outra coisa que é mais caro, por exemplo, quando você vai alugar uma casa, você tem que pagar o Council Tax, que é como se fosse o IPTU do Brasil. Então esse Council Tax, ele é usado para pagar ali saúde pública, segurança pública, manutenção dos parques, manutenção das ruas, tudo isso. Então Londres, logicamente, existe uma demanda muito maior de verbas para manter isso, para manter a cidade funcionando. Consequentemente, o seu imposto vai ser maior, então eles vão pedir do contribuinte, com certeza. Eu já fiz um vídeo sobre o custo de vida aqui na Inglaterra, onde eu explico tudo sobre Council Tax, seguro de carro, contas, aluguel, tudo. Vou deixar aqui no card, confere lá que aquele vídeo tá muito legal, tá com muita informação bacana. Para você que está pensando em vir para a Inglaterra, está pensando em vir para cá, vale a pena dar uma conferida. Então, de maneira geral, Londres tem um custo mais elevado, o valor das coisas, o valor dos impostos, o valor dos serviços, é tudo um pouco mais elevado. Por outro lado, o valor da remuneração na região da Grande Londres e Londres também é mais alto. Vou dar um exemplo aqui da empresa que eu trabalho. Vou inventar um valor aqui. Se por uma determinada função você ganha 20 mil libras por ano, pode ser que lá em Londres, por essa mesma função, você receba 22 ou 23 mil. Então, Londres paga mais também. E eles pagam mais justamente para cobrir esse custo de vida, para manter toda a cidade girando, para manter as coisas acontecendo. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Lá você vai trabalhar muito mais, mas você vai ganhar muito mais também. Mas você vai gastar muito mais também. Meio que fica elas por elas, você ganhar lá e gastar lá em Londres, do que ganhar aqui no interior e gastar aqui no interior, que você vai gastar menos. Então, digamos que você vai gastar e ganhar a mesma quantidade, porque vai te sobrar o mesmo valor no final do mês. Eu só acho, particularmente, que em Londres você acaba gastando e se estressando mais, você tem mais gasto físico, você tem mais gasto mental por conta da correria. Que é o meu próximo tópico aqui, que é qualidade de vida e estilo de vida. Para mim, Elvis, o que mais influenciou quando eu escolhi um lugar para morar aqui na Inglaterra foi o custo de vida. Eu não queria pagar o valor exorbitante dos aluguéis em Londres. Eu não queria estar numa grande cidade e ficar gastando bastante, ficar gastando com isso, gastando com aquilo. Então, o que mais influenciou para mim foi o custo de vida, quando eu escolhi a cidade para morar. Mas para muita gente, para mim também isso é importante agora, acho que para a maioria das pessoas é a qualidade e o estilo de vida que você vai levar aonde você vai morar. Algumas coisas positivas que eu acho que deve ser de morar em Londres, assim, nunca morei lá, mas já fui para lá várias vezes, vou de vez em quando para visitar, é a extrema diversidade cultural, a extrema variedade de coisas para você fazer, parques, teatros, musicais, o que você quiser. Tem inúmeras possibilidades profissionais para você ter uma carreira de respeito, para você alcançar lugares assim que você jamais imaginou. Então Londres tem tudo disso. E também uma possibilidade educacional
muito grande, porque tem muita universidade, tem muito curso, tem muita coisa que você pode aprender. Não existe nada que não tenha em Londres, que você não consiga fazer, que você não consiga encontrar. Aquela cidade é repleta de tribos, de culturas, tem bairro de judeu, tem bairro de indiano, tem bairro de tudo que você imaginar, japonês, é incrível. Tem uma comunidade brasileira muito grande, então Londres é, assim, fantástico de visitar, de passear, enfim, você pode fazer o que você quiser lá naquela cidade, tem muita coisa. Por outro lado, se você tá na correria, se você tá correndo atrás de melhorar a sua vida e tudo mais, o que eu considero ruim de Londres é a extrema quantidade de gente em todo lugar. Extrema quantidade de gente no transporte, nos lugares que você vai, nos barzinhos, tá sempre tudo muito lotado. Outra coisa é o estilo de vida, assim, extremamente corrido. Como lá os trens, os ônibus são muito pontuais, então acho que você fica meio que preso naquilo ali. Por exemplo, você sai correndo do seu trabalho, em 5 minutos você tem que chegar no ponto porque o ônibus passa exatamente aquele horário, então se você não pegar aquele outro, você tem que esperar pro próximo que vai vir. Então é muito esquisito, é muita pressão, é muita correria. Tem turista para todo lado. E claro, como eu falei lá no começo, o custo de vida é extremamente elevado. Então eu acho que são coisas que também te pegam bastante. A área de lazer é extremamente boa, extremamente proveitosa. Mas a área de estresse acho que também te pega bastante. Já aqui no interior, a vida é mais pacata, é mais tranquila. Você pega seu carro, você vai no mercado, compra alguma coisa. Você vai num parque, não está lotado de gente, você consegue aproveitar mais, você consegue fazer uma reserva num restaurante tranquilo, a vida é mais pacata, você consegue arrumar um emprego mais tranquilo, você consegue fazer as coisas mais tranquilo, a vida vai mais devagar. Apesar de ser muito corrido aqui ainda, onde a gente mora, com o nosso trabalho, com as nossas coisas, ainda comparado a Londres, eu acho que é bem mais tranquilo. Em contrapartida, você não tem tanta coisa para fazer, então você acaba ficando ali meio enjoado, às vezes não tem nada para fazer, não tem aonde ir, não tem tanta mobilidade, então você tem que pegar o carro para tudo e ir de carro para tudo. Eu mesmo tenho que dirigir 30 minutos para o trabalho, eu tenho que pegar o carro se eu quiser fazer uma coisa diferente em outra cidade, tem que pegar o carro e ir para outra cidade. Então não tem tanta diversidade cultural, não tem um show, não tem uma peça de teatro toda hora, não tem muito o que fazer, os bares são mais clássicos, a galera é mais local, não tem tanta diversidade cultural, apesar de ter suas exceções claramente. Mas enfim, então tem essas dificuldades que em Londres você não tem. Então tem os dois lados aí para você fazer a comparação. Eu acho que vai depender muito da pessoa, né? Tem gente que gosta disso, que gosta de ter as opções. Por exemplo, já conversei com algumas pessoas de São Paulo, né? Cara, mas São Paulo é perigoso, né? Assalto, e é isso, é aquilo, crime. Mas a pessoa ama aquilo lá, cara. A pessoa ama as oportunidades que ela tem em São Paulo. Ela ama as coisas que ela tem para fazer em São Paulo. Ela ama os shows, ela ama os teatros, tudo aquilo ali que São Paulo oferece. Mesma coisa em Londres. Londres acho que tem muito mais coisa do que São Paulo, porque Londres tem muita diversidade. É o centro do mundo, mais ou menos, o centro financeiro do mundo, é o centro de muitas coisas do mundo. Então ali em Londres tem tudo que você imaginar, tem empresa, tem coisa do mundo inteiro para você visitar. Bacana assim, para você morar lá, para você fazer as coisas. Então vai depender muito da pessoa. Eu já sou mais bicho do mato, já gosto de ficar mais tranquilo, eu gosto de ver o sol nascer, eu gosto de ver o sol se pôr, eu gosto de ir pro mato fazer uma caminhada. Não que eu não gosto da cidade também, eu amo tecnologia, amo a cidade, eu amo essas coisas, mas eu gosto de ter um estilo de vida mais tranquilo, mais regrado, mais de boa. Obviamente vai depender de pessoa para pessoa, mas espero que essas dicas que eu passei aqui ajudem você a comparar um pouco o que você quer se você estivesse planejando para vir para a Inglaterra. E claro que meu voto vai para morar no interior no momento. Adoro Londres, adoro visitar Londres, vou para lá 2, 3 vezes por ano, acredito, faço minhas coisas, vou ver alguma coisa e volto para cá para minha vida normal. Então vou deixar o meu voto para o interior da Inglaterra.
Tem várias cidades boas que você pode morar, com muita oportunidade, com muito emprego, com muita coisa para fazer, com muita coisa para visitar também. Você vai ter que se deslocar um pouquinho mais, mas você dá um jeito, tá bom? Então deixa aqui nos comentários qual que seria a sua opção na hora de vir para a Inglaterra. Espero que esse vídeo vocês tenham gostado, que tenha sido informativo, que tenha ajudado vocês a escolher aí se vocês estão querendo vir para Inglaterra para morar ou para passar uma temporada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Confere o resto do nosso conteúdo, tem muita coisa legal aqui para vocês verem. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Dá essa força para esse canal crescer cada dia um pouquinho mais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.